Muito bem, grande oportunidade para você de casa adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e ainda como um grande investimento, hein? Áreas para chácara com água, luz, ruas compactadas lá na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba. Próximo à Cachoeira do Choro, apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, com água em abundância, muito peixe, região não afetada pela crise hídrica, com uma natureza exuberante. Um detalhe, vai faltar água no mundo, menos lá. Financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa. Você tem até 144 meses para pagar, entrada de 7 mil, prestações de R$ 499. É isso mesmo, mas você não pode perder tempo, porque se você ligar agora e informar que está assistindo os donos da bola, você vai ter 2 mil de desconto na entrada. Então você vai dar 5 mil de entrada e prestações de R$ 499. Mas tem que dizer lá, ligar e falar, tô vendo os donos da bola. E mais, hein? Você vai fazer o seu cadastro por telefone ou no WhatsApp da empresa que você concorrerá a um barco de pesca. Então você compra o empreendimento, faz o investimento, constrói sua casa e ainda ganha um barco. São poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú, Bandeirantes Imóveis, 31 é o código, 34850123, 34850123, ou chame no WhatsApp agora, 9907-9139, 9907-9139, Bandeirantes Imóveis. Grande Everton Guimarães está de férias, daqui a pouquinho está de volta, não vai demorar. Resultado da enquete, surpreendentemente, é aqui, né, Cris? Você trocaria o Bruno Rodrigo pelo Jean do Fluminense? Não 63%. Pessoal não aprovando a troca, nosso câmera... Hã? Te surpreende? Olha, essas enquetes a gente nunca sabe, né, quem que está votando, se às vezes não, mas o pessoal te surpreende o resultado? Um pouco. Eu achei que ia ficar... Não, titular no Cruzeiro. Não, eu achei que ia ser um pouquinho mais dividido, porque no começo estava bem equilibrado. O Cris já tinha soprado aqui, estava 51-49, famoso empate técnico, viu, Eduardo Panzi? Depois deu essa descolada aqui. Mas enfim, 2 pontos para mais, 2 pontos. 2 pontos para mais, margem de erro, que a margem de erro nas últimas eleições aumentou para 70%. O primeiro reforço do Atlético para a temporada 2016 desembarcou em Confins. Na manhã de hoje, o zagueiro equatoriano Eraso, de 27 anos, vai passar por exames e se apresentar junto com o elenco atleticano nessa tarde na cidade do Galo. O Eraso chega para substituir Gemerson, que deve ser negociado com o futebol europeu. Eduardo Panzi, sua opinião, a gente não falou na semana passada sobre esse assunto que esquentou para valer no sábado, né, no final de semana, a possibilidade da venda do Gemerson. E quando esse assunto ganhou corpo, essa chance alta de o Gemerson sair do Atlético, parece que a solução já veio acoplada ali, né? O nome do Eraso já chegou junto na notícia. E aí, o que você acha da venda do Gemerson? Não tem jeito de segurar mesmo? Você acha que a diretoria erra ao liberá-lo? E o Eraso? Fala de tudo aí. Até sexta-feira não se falava em venda de Gemerson e nem em chegada de outro zagueiro para o Atlético. Aí, coincidência, quando falou-se em 50 milhões de reais pelo Gemerson, logo em seguida veio o nome do Eraso, que o Grêmio tentou ficar com esse jogador, pediram 9 milhões de reais, o Grêmio... 50 milhões de reais, você está considerando quantos milhões de euros? Não, eu ouvi 50 milhões, aí para fazer a conta tem que ter alguém bom em matemática que eu não sou. Não, é porque como é um assunto muito delicado, né? É um jogador muito querido, eu acho que o valor exato da transação precisa ser transmitido para a torcida realmente opinar e ter noção se foi uma perda irreparável, se não tinha jeito mesmo. A informação que a gente ou tinha... Ou se compensa. Porque muita gente divulgou 10 milhões de euros. Sim. 10 milhões de euros não chegam, né, a 50 milhões de reais. Em torno de 2. O Atlético, a informação que a gente tinha é que na semana passada ele tinha recusado uma oferta de 7,8 milhões de euros. Então, eu suponho que essa oferta tenha sido maior, até bem maior do que 7,8 milhões de euros. Eu ouvi falar 50 milhões de reais. Enfim, eu acho muita grana. Por um zagueiro seria, posso estar errado, mas a maior transação envolvendo zagueiro do futebol brasileiro.
Agora, se o Eraso chegasse para compor elenco... Gente, o pessoal selecionou o lance do Eraso perdendo um gol ali na pequena área, sacanagem. Mas eu já vi gente criticando o Eraso porque ele faz pouco gol. Gente, ele é zagueiro. Se ele chegasse para compor elenco, tudo bem, eu acho que seria uma grande contratação. Chegar como substituto do Gemerson é outra história. Eu acho difícil o Atlético arrumar hoje um jogador no mesmo nível do Gemerson, num valor que possa contratar, futebol brasileiro, futebol sul-americano, mas aí é querer demais também. Acho que o Atlético foi bem ao mercado, o Eraso fez um bom campeonato brasileiro pelo Grêmio, não foi bem com a camisa do Flamengo, é jogador titular da seleção do Equador, que faz uma ótima eliminatórias para a Copa do Mundo, tem experiência com Libertadores, já tem uma bagagem no futebol brasileiro. Acho que o Atlético acerta sim na contratação do Eraso. Não estou comparando ao Gemerson. O Gemerson, para mim, é muito mais jogador. Agora, se vê essa oferta de 50 milhões, qualquer clube brasileiro dificilmente recusaria esse valor por um zagueiro. Acho que o Atlético acerta, chega, não foi anunciado ainda, mas vai ser o zagueiro do Atlético. Lá no Sul, o pessoal do Grêmio gosta do Eraso, mas lembra muito da falha dele no Grenal. Lá no Rio, já não gostam muito do Eraso. Mas quem se deu bem no Flamengo ano passado? Se você pegar o Guerreiro, que foi o grande jogador do Corinthians, foi muito mal no Flamengo, extremamente criticado. Então o Flamengo não dá para se vir como base para analisar jogador do ano passado. Eu prefiro olhar pelo Grêmio e ele fez um bom campeonato ao lado de um grande zagueiro que é o Jeromel. Agora, é tido como um zagueiro clássico, muito estilo do Gemerson, não gosta de dar chutão. Sei, eu quero saber a questão da velocidade, que foi o que o Atlético pecou ano passado. Quando jogava o Ed Carlos e o Léo Silva, um desespero. A velocidade do Gemerson é a grande característica dele. Quero ver o Eraso, porque eu não prestei atenção no Eraso veloz. Eu não sei se é um zagueiro veloz ou não. O Alexandre Dolabella, nosso rei da trilha sonora, soprou aqui, mas colocamos o cara metendo gol na Argentina, né? Ele tem razão. Isso pesa bem mais do que uma pequena falha no ataque ali, que nem é a dele, né? Ele marcou pela seleção do Equador, no Monumental de Núñez contra a Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. 2-0, né? A vitória surpreendente do Equador, que surpreende de modo geral nas eliminatórias. Dimar Oliveira, dê sua opinião sobre esse caso aí. Só mais uma coisa, não que eu discorde de que o Atlético tem que vender mesmo por esse valor, mas para apimentar um pouco o debate, pelo menos foi divulgado que o São Paulo recusou 15 milhões de euros pelo Rodrigo Caio, né? Isso. Então essa história de que nenhum time brasileiro recusaria por um valor dessa magnitude, se a notícia for correta, nem digo que o São Paulo está certo em recusar, acho até uma loucura recusar 15 milhões de euros, mas o Rodrigo Caio é inferior ao Gemerson, acho que ninguém vai discordar aqui. E, enfim, fala aí, Dimar. Me expressei mal, nenhum time brasileiro em sã consciência recusaria. Olha só, por isso que a gente estava comentando o seguinte, são tantas informações, tantas notícias, que é melhor que a coisa seja mais clara quando a diretoria falar. Né? Porque, na verdade, a gente tem as notícias da questão do Gemerson, mas essas notícias já eram da semana passada e o próprio presidente Daniel Nepomuceno disse que não tinha intenção nenhuma de vender o Gemerson naquele momento. Então, óbvio que as ofertas aumentam, óbvio que sexta-feira você teve abertura de 3 mercados, de janela de 3 mercados importantes, hoje você tem abertura do espanhol também, e essas janelas vão até o dia 31, a tendência é que essas propostas aumentem. O que bateu estranho é porque o zagueiro não aparecia como reforço para o Atlético, não se tinha falado nessa posição especificamente, né? Gemerson, né? Pois é, a gente tem essa certeza. Qual por isso que eu digo, as notícias são tantas, as histórias são tantas. Se o Gemerson ficar e o Eraso chegar, aí é bom demais, Cadu, né? Mas é isso que a gente está dizendo, porque nada impede do Atlético já ter recebido uma proposta pelo Gemerson e negociá-lo no meio do ano. Sim. E o Atlético ter aproveitado a oportunidade do Eraso estar no mercado e falar, o Gemerson vai no meio do ano, mas já vamos trazer o cara que vai ser o substituto. Por isso também seria nada impede, isso seria melhor ainda para o Atlético. Por isso que eu estou dizendo, claro, por isso que eu estou dizendo que o melhor vai ser ouvir da diretoria. Até as cifras mesmo, porque para a gente ter certeza é o seguinte, porque se forem cifras irrecusáveis, todo mundo vai falar, não, realmente não tinha jeito, o Eraso vai ter que chegar e acostumar, porque não tinha. E até para o investimento futuro do Atlético, para as situações que o Atlético vai passar no ano, para as contratações que ele ainda pretende fazer, para o histórico que ele precisa, porque... E acho injusto demais a comparação. Isso é que a torcida tem que entender, não existe comparação entre o Eraso e o Gemerson, não existe comparação no que um iria fazer pelo Atlético, no que o outro vai fazer, existe uma questão de adaptação, o cara nas duas últimas passagens, ele não foi isso tudo, tem termos de seleção, claro que tem, mas é completamente
totalmente diferente em todos os sentidos, de características de tudo. Então, não é, a comparação é injusta com os dois, com o Gemerson e com o Eraso, muito mais com o Eraso que está chegando. Então, isso é preciso que se tenha consciência. E também entender qual é realmente o processo, porque até agora só se falou. A diretoria do Atlético não se pronunciou. A gente sabe que ele chegou, a gente sabe que o Yuri chegou, mas não se falou ainda do que é a verdade. Aí você começa com um monte de conjectura em cima de uma situação que ainda não é real, não é verdadeira. Então aí a gente vai ver, se a diretoria chegar e falar, olha tanto, olha não tinha jeito, olha isso, olha aquilo, existe um acerto. É preciso que se acerte. E quem disse que ele vai chegar também e ganhar essa posição ou ter esse histórico? Então, eu prefiro entender primeiro o que é que está acontecendo, porque acho que qualquer análise antes, a gente só está falando do que não é real ainda. A gente já falou muito do Gemerson. Vamos esquentar esse negócio aqui, gente? Vou propor 2 assuntos aqui pra gente e pro Twitter bombar, @osdosdabolamg. Rafael Moura, que é outro jogador extremamente associado ao Atlético. É o nome correto pro Galo, é um jogador fraco pro tamanho do Atlético. É enquete, viu? Você é favorável à contratação do Rafael Moura? Sim ou não? E a opinião da galera também sobre esse caso Gemerson, se o Atlético deve segurar, não deve se render aos milhões de euros aí, segurar a sua pérola, ou se o dinheiro mesmo fala mais alto e não tem jeito. Então, opinião sobre essas duas coisas, a torcida do Galo e, no caso do Rafael Moura, uma enquete, porque esse assunto vem dividindo opiniões. Na verdade, a rejeição é maior do que as pessoas favoráveis, né? Deixa o André falar primeiro, porque ele é convidado, é a primeira vez. Mas eu preciso depois falar do Rafael Gente. Tá, então tá. Então fala então. Se eu criticava aqui o Leandro Damião, cara, fui crítico do Damião, o Rafael Moura, ele é inferior ao Leandro Damião. Você sabe que tá todo mundo engasgando. Quando foram me falar aqui, ameaçaram a falar Rafael Marques. Rafael Marques. Aliás, seria uma grande contratação. Ontem eu encontrei o pessoal na Copa Tatiaia, todo mundo Rafael Marques, quem dera, né? Aí cai naquela história, mas vocês têm que dar moral, vocês têm que dar incentivar. Não, isso não existe, tem que dar sua opinião. Não tem. Quem, em sã consciência aqui na Band, eu pergunto para você, André, Dilmara, Cadu, Pisquilo, alguém como reforço para Atlético ou Cruzeiro, imaginou Rafael Moura para 2016? Não. Passou pela sua cabeça, o Rafael Moura seria um bom centroavante? Não. Aí eu não sei. Eu já tive informação que é uma contratação da diretoria. A diretoria do Atlético foi atrás do Rafael. Eu não consigo entender. Se ele vier ganhando. Se ele vier ganhando pouco, até vai. Agora, eu que sou um crítico do Carlos aqui, o Carlos, jogador que cai pelo lado de campo, que é o secretário de lateral, o Carlos sempre foi centroavante na base. Fez muitos gols na base jogando como centroavante. Nunca tem oportunidade como centroavante no profissional do Atlético. Eu daria chance ao. Carlos, agora você é centroavante. Quando você entrar em campo, você vai jogar na área. Eu prefiro do que Rafael Moura. Rafael Moura, na minha opinião, posso queimar minha língua, tomara que eu queime minha língua, que ele chegue, faça 1 milhão de gols do Atlético, vá para a seleção brasileira, mas jamais na vida eu imaginaria o Atlético, o Cruzeiro, qualquer time daqui, contratando o Rafael Moura, investindo dinheiro em Rafael Moura, 35 anos, abrindo mão de alguém da base ou de outro jogador jovem para Rafael Moura. Isso não entra na minha cabeça, para mim é um erro da diretoria do Atlético. Estou falando hoje, antes dele vestir camisa, antes dele jogar. Eu jamais traria o Rafael Moura para Atlético. O André, além de galã da Band, é um homem muito educado, é um gentleman. Então, ele ficou esperando o Eduardo Paes falar. Fala aí com a sua categoria, o que você acha do Rafael Moura? Você vai na canela igual o Paes ou você acha que é aceitável, pelo menos? Eu, como telespectador do programa, já deixei o Paes falar primeiro que vai que ele vem na minha canela aqui, é melhor dar uma segurada, tá estreando, né? Mas assim, eu entendo a preocupação da diretoria do Atlético em ter um jogador para revezar com o Lucas Prato. Quando o Atlético não tiver o Lucas Prato, talvez seja interessante ter algum jogador com uma característica diária. Eu só não entendo ou não vejo nesse jogador o Rafael Moura. Eu acho que o Rafael Moura já é um jogador muito rodado, um jogador que há algumas temporadas não tem jogado como titular com alguma frequência. Então, sinceramente, eu não entendi essa contratação. Eu apostaria, caso ela aconteça, né? Eu apostaria num jogador mais leve, num jogador principalmente mais jovem. Acho que casaria melhor e poderia ter até a possibilidade de jogar lá ao lado do Lucas Prato. Porque o Rafael Moura, por exemplo, eu não acredito, não vejo um ataque com Lucas Prato e Rafael Moura, assim como não vejo com Lucas Prato e André. Acho que precisaria de ser um jogador um pouco mais versátil, então não seria a minha aposta. Mas todo mundo fala que o Prato precisa de um reserva. A gente não está falando de um jogador que chegaria para ser titular, claro que não. Né? A gente tem que colocar o reforço em perspectiva também.
esse jogador mais leve que você disse é um centroavante mais leve, mais qualificado tecnicamente, ou um homem de lado de campo, considerando que o Carlos seria o centroavante reserva? Não, eu acho que seria um centroavante um pouco mais leve. Fazendo uma comparação, de repente, poderia ser um Douglas Coutinho, um jogador muito jovem, com um valor baixíssimo, né, para você adquirir, um salário que eu imagino que seja baixo também, e que pode, vez ou outra, figurar ali no ataque. Concordo com o Panzi, acho que esse jogador pode ser o Carlos de vez em quando, porque o Carlos, ele, quando joga no lado do campo, ele é muito secretário de lateral mesmo, marca demais. Um burocrata da bola, né, Eduardo? Muito. Mas ele na base fazia gols de perna direita, perna esquerda. Era um cara goleador mesmo. Acho que pode ser uma aposta para, vez ou outra, entrar ali no ataque. Só para voltar um pouco, mas eu vou ser rápido, só para eu não deixar também de dar o pitaco. Eu gostei caso que se concretize, parece que vai se concretizar porque já está em Belo Horizonte, eu gostei da contratação do Eraso. Não sei, não vou entrar no mérito se o Gemerson saiu ou vai sair. Gemerson, excelente zagueiro, para mim foi o melhor do Campeonato Brasileiro. Excelente recuperação, muita categoria para sair jogando. Mas eu vejo no Eraso um jogador muito bom, canhoto. Tem categoria também, muito histórico na América do Sul, titular de uma seleção, conhece a Copa Libertadores. Acho que é um bom zagueiro, um zagueiro que agrega. Espero que o Gemerson fique, quem sabe, aí uma briga boa entre Leonardo Silva, Gemerson e o Eraso. Acho que é uma boa contratação. Se o Gemerson ficar até o meio do ano, para mim a zaga titular do Atlético vai ser Gemerson e Eraso. Eu também acho. E o Silva perde o lugar. E olha que eu não sou nem um pouco crítico do Leonardo Silva, tô longe de ver o Leonardo Silva não, ele é um baita com esse zagueiro, pessimismo muito que você enxerga. Ele é um baita zagueiro, mas é muito lento. Mais um nome para a gente abordar aqui no caso do Atlético, o meio atacante Yuri está perto de ser anunciado, chegou, já mudou o que está escrito ali. Chegou em Belo Horizonte, vem de empréstimo de 1 ano, futebol chinês. Já o Rafael Moura, que a gente falou, depende de liberação do Internacional. Nenê também está na pauta do Galo. Rafael Moura, a gente já falou, esses dois nomes de Mário Oliveira, o Yuri principalmente, que já é algo concreto, já chegou. O Nenê fala mais rapidinho assim. Eu acho que tem que dar o Dodô e o Carlos pelo Nenê, não trazer o Rafael Moura, e o Yuri está ótimo nessa composição de grupo. Porque a negociação do Nenê envolveria, quem sabe, Carlos ou Dodô. Seria uma das. Já ofereceu mesmo, né? Seria uma das possibilidades. Eu acho que esse caminho seria interessante. Eu não traria o Rafael Moura em hipótese nenhuma. O Vasco está querendo 3 milhões também. Isso, também tem o dinheiro. Eu não traria em hipótese nenhuma. Até prefiro o André em relação ao Rafael Moura, pelo que se foi para ele. O Yuri, gente, olha o Yuri. Não, e o Yuri também é aquela história, né, gente? Estava lá, é uma oportunidade. Acho que o Atlético pecou muito na temporada passada em relação ao banco, a essa qualificação de banco também, em opções táticas, em possibilidades que o time poderia ter. Em vários momentos ele precisou mudar taticamente uma história e ele não tinha essa qualificação. E acho que a torcida também tem que entender, tudo bem que eu acho errado o nome do Rafael Moura, mas você tem que trazer alguém para essa composição de banco. Não é o Rafael Moura, não é. Mas você precisa trazer jogadores. Acho que o Yuri encaixa nessas circunstâncias aí. Agora, o meu medo, o meu único receio é que você começa a falar esse monte de nome, né? Rafael Moura, Yuri, não sei o quê. E a qualificação mesmo que a gente está buscando, né? Que a gente espera que o Atlético tenha. Talvez aí seja a minha interrogação. A exceção... Peraí, vamos chamar um recado importante aqui do programa e o Panzi já fala. Não é intervalo não, gente. Um segundinho, o Panzi já volta. Muito bem, vamos falar agora de tecnologia no implante dentário. Como é que funciona isso, doutor? É muito simples. As pessoas deixavam de fazer seus implantes dentários por medo, Everton. E com a sedação venosa, isso tudo acabou. Então você, telespectador, que até hoje não fez seu implante dentário por medo, é igual fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Um médico anestesista pega uma veia, dá um remedinho, a pessoa dorme. Já aconteceu da pessoa acordar, Everton, e falar, doutor, você não vai fazer meus implantes? Não, já acabou, o senhor pode ir para casa, que está tudo resolvido. Sobre a dentadura fixa, como é que funciona? A dentadura fixa é algo fantástico. A dentadura convencional não deixa o paciente mastigar com qualidade, ele não fala e tem um déficit social muito grande. Com a colocação de 5 implantes, de forma rápida, em 10 dias, 2 semanas, ele vai ter uma dentadura parafusada nesses implantes e vai poder aproveitar do que há de melhor na culinária mineira, Everton. Muito bem, você de casa, vem para implantar! Os donos da bola. Oferecimento Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. E você faz melhor quando faz Carrefour. Vitae Turismo.
o melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias até 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. De volta com o Kika Branco e a mensagem do atleticano. Sobre o Rafael Moura, Lucas Lugato está vindo quase de graça, eu apoio sim. Davidson Nunes não concorda. Piada do presidente apresentar Rafael Moura como opção de reforço. O Roginho 13, se o Gemerson sair do Galo, tem que contratar um zagueiro nível Europa, Léo Silva já era, e o Ricardo Diniz, o Galo, tem que fazer de tudo para trazer o Nenê. Resultado da enquete, pasmem, Rodrigo Genta, coloca, por favor, você aprova o nome de Rafael Moura no Galo? Sim, 64%. Eduardo Panes, o que você ia falar? Tomara que eles estejam certos. O atleta está indo no caminho certo de contratações, à exceção do Rafael Moura. E o Yuri é estilo Douglas Coutinho, é uma aposta do Atlético, como o Cruzeiro está fazendo com o Douglas. Vocês acham que isso é a opinião do atleticano mesmo ou é o cruzeirense? Não, eu acho que ali a galera está infiltrada, porque do que a gente tem acompanhado nas ruas, nas redes sociais, todas as mensagens que a gente recebe, o PAN sabe disso. Tomara que eu esteja A rejeição errado, é grande. Mas a rejeição é grande. Agora, a questão do apoiar é com o torcedor, não é com a gente. O que a gente faz aqui é o real. Amanhã a gente fala muito mais de Rafael Moura, reforços do Cruzeiro, do Atlético. Hoje o Galo de volta, a notícia quente na primeira semana de janeiro dos donos da bola. Essa semana é comigo, depois não sei que dia que volta o Everton, mas por enquanto é comigo e as férias dele não serão longas. Um abraço para todo mundo, obrigado especialmente, viu, André? Você brilhou, você não é só um rostinho bonito na TV brasileira. Um abraço para todo mundo.